Oi, pessoal, boa noite a todos. Boa noite para o pessoal que está entrando aí. Antes de começar, é de praxe, vou passar alguns recados rápidos, né? A palestra de hoje vai encerrar nosso ciclo e desde já eu queria agradecer a presença de todos no nosso webinar, que foi um sucesso. Então, obrigada a todo mundo. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, depois pode mandar lá por e-mail. Eu estou respondendo o pessoal que manda quando tem dúvida quanto à lista de presenças e tal. Quanto a isso, como essa palestra não estava programada desde o princípio para ser hoje, a lista de presença vai aceitar respostas até sexta-feira, no dia 16 de outubro. Então, se alguém não conseguir assistir de maneira síncrona, pode assistir depois e preenche os dados, responde as perguntinhas que vão ter lá, que não tem problema. O certificado, a gente vai contabilizar a presença de todos e todo mundo que atinge 75% da presença vai receber. A gente vai mandar e-mail avisando quando estiverem prontos e avisar lá no Instagram. Então, antes de começar, eu vou apresentar para vocês o palestrante de hoje. Temos conosco o biólogo Jean Avimir Rios. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Faculdade União das Américas e atualmente é coordenador do programa do Centro de Controle de Zoonoses de Foz do Iguaçu. Jean, eu queria te agradecer pela sua presença aqui hoje. Vou pedir só um instantinho enquanto a gente coloca a sua apresentação aqui. E aí você já vai poder começar. Só um minutinho. Aqui, Jean, sua apresentação já está na tela. Quando você quiser, pode começar. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Então, como a Letícia bem falou, sou responsável pelo programa de controle de vetores do Centro de Controle de Zoonoses de Foz do Iguaçu e também sou agora atual secretário do Comitê Municipal de Controle e Prevenção à Dengue. Sobre o nosso tema de hoje, a situação atual da endemia de dengue em Foz do Iguaçu, eu cito aí o último ano epidemiológico, né? A questão da dengue, o ano epidemiológico hoje ele começa no mês de julho de um ano e se estende aí até o mês de agosto do próximo ano, certo? Então, só para a gente ter uma ideia, como é estruturado a assistência, né? Tipo, como o município, então, se comporta em relação à situação da dengue. Vocês podem ver que nesse mapa a gente tem um diagrama de controle da dengue, certo? E conforme a quantidade de casos eles vão alcançando os níveis, né? Eu cito aqui os 4 níveis, cada nível, então, estabelece uma resposta. Então, no caso, o nível 1, a gente está aí com casos, aqui como mostra na figura, os casos abaixo do limite esperado. O nível 2, quando a gente começa a apresentar um crescimento na quantidade de casos por até 3 semanas consecutivas. O nível 3, quando a gente já tem uma curva ascendente. E o nível 4, quando a gente alcança aí o topo da epidemia, né, onde que a tendência natural seria a diminuição desses casos. Só para a gente entender hoje como funciona, toda a nossa rede assistencial, ela funciona através de uma classificação de risco, onde a porta de entrada do paciente que tem a suspeita de dengue, né, ou seja, ela apresentou sintomas da doença, ela deve imediatamente procurar uma unidade básica de saúde mais próximo, para que lá, então, ocorra a classificação de risco. Então, a dengue é uma única doença causada por 4 sorotipos da dengue e que ela é classificada segundo a sua manifestação, né, como a pessoa apresenta esses sintomas. Então, o primeiro grupo, que seria o grupo A, que apresenta aí a grande maioria das pessoas, né, em torno aí de 80% dos casos, ela então teria a dengue, né, no caso, a dengue clássica, que tem os sintomas, né, normais, né, dor de cabeça, febre, o dor no corpo, certo? E essas pessoas, então, obrigatoriamente, ela deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima. Dentro da unidade básica de saúde, vai ser feito, então, o acolhimento dessa pessoa, será feito, então, através da manifestação desses sintomas, a classificação, sabendo que essa pessoa pode ser também classificada no grupo B, que no caso são os mesmos sintomas, mas aí no caso de um grupo de risco, que seriam pessoas idosas, gestantes e as crianças. O grupo C é aquele que já apresenta sinais de alarme, né?
Os sinais de alarmes mais preocupantes hoje, eles são as dores abdominais e os vômitos, certo? E também o grupo D aí com a presença de choque. Lembrando então que a porta de entrada hoje é na unidade básica de saúde mais próxima à sua casa e lá vai ser feito então a classificação de risco. Também a gente já tem o hábito de falar que quando a pessoa procura uma unidade básica, além de fazermos a notificação, ela também recebe o cartão da dengue, e é com esse cartão da dengue, então, que essa pessoa, ao apresentar uma evolução, né, no caso desses sinais de alarme, ela aí sim vai ser reclassificada, né, podendo ser encaminhada para o UPA, né, e os hospitais. Quando a gente fala, então, a dengue como uma doença endêmica em Foz do Iguaçu, a gente quer dizer que desde 1997, então, que teve os primeiros casos, mas a partir do ano 2000, certo, ela começou a ser endêmica em Foz do Iguaçu. O que quer dizer? Que ano após ano nós vamos ter casos de dengue, certo, numa quantidade aí, digamos, limite. Então, o governo do estado, ele classifica, né, um município que quando ele alcança uma incidência de casos de 300 casos a cada 100 mil habitantes, então esse município estaria entrando em epidemia. Conforme a gente consegue ver, aqui no ano de 2000 nós tivemos quase uma epidemia, né, uma incidência aí de 290 casos, mas não alcançamos aquele indicador, aquele índice, aquele limite que nos colocaria em epidemia. Então, lá em 2002, nós tivemos a nossa primeira epidemia no município, desculpa, e aí, depois desse ano, a gente começou a alternar um ano endêmico, ou seja, uma quantidade de casos, né, dentro do limite esperado, e toda vez que a gente alcança aí aqueles 300 casos a cada 100 mil habitantes, a gente, então, é considerado estado de epidemia. Só reforçando que o ano 2020 ele foi a maior epidemia já registrada no município, certo? E isso coloca todo o município em estado de alerta, por quê? Porque no ano 2019, né, no caso o ano 2018, 2019, nós tivemos uma epidemia, o ano 2019 e 2020 nós tivemos uma epidemia seguida, e agora entrando o ano 2020 e 2021, uma terceira epidemia. Isso é incomum, certo? Então, nós tínhamos anos epidêmicos, e aí era natural 2, 3 anos, então, sem o registro de uma nova epidemia. Mas, o que acontece? O nosso maior problema é que, por Foz do Iguaçu ser uma cidade fronteiriça, né, uma área de tríplice fronteira, e também uma cidade turística, nós temos a circulação simultânea de vários sorotipos. Então, nosso município já registrou aí a circulação dos 4 sorotipos virais, certo? Então, o DEM3, ele é anterior lá, no início de 2007 até 2009. Aí nós tivemos aí novamente a circulação do sorotipo 2, uma alternância do sorotipo 1, mas basicamente no ano epidemiológico 2019-2020, nós tivemos aí a predominância, então, do dengue 1, certo? Aí com 433 casos no ano de 2019, e nós tivemos aí 111 casos do sorotipo DEM2. Como vocês podem ver, também o DEM4, ele já é registrado aqui há vários anos, né? Desde 2016, 2017, mas ele nunca foi o vírus causador de uma epidemia. Então, como a gente vê, nós tínhamos aí 330, né, no caso, identificações, né? Ele seria o segundo sorotipo na lista, e todo mundo pensou, então, que ele seria o vírus causador dessa epidemia. Então, quando entrou o ano 2020, nós tivemos a infeliz surpresa que o DEM2, então, ele foi o vírus predominante. Isso é muito preocupante, por quê? Porque quando a pessoa contrai dengue pela primeira vez, né, ela pode evoluir, né, para uma forma clássica que a gente fala, mas ela também pode agravar. Sendo normal o quê? Quando a pessoa contrai um sorotipo, ela também, né, ela produz, né, anticorpos específicos para aquele sorotipo. E quando depois de 6 meses, então, ela fica apta a contrair um novo sorotipo. Então, ela tem uma imunidade permanente para aquele sorotipo, né, que foi o infectante,
e ela tem uma imunidade cruzada por 6 meses aos outros 3 sorotipos. Depois desse tempo, então, a pessoa está apta a contrair novamente a dengue por um novo sorotipo, e conforme os estudos, então, quando a pessoa contrai por uma segunda ou terceira vez, a forma de ela evoluir, né, para uma forma mais grave da doença aumenta muito. Então, esse ano, só para você ter uma ideia, o diagrama de controle, apesar do Estado, então, colocar aquele número, né, então, aproximadamente aí 300 casos a cada 100 mil habitantes, o município de Foz do Iguaçu, ele tem um diagrama de controle, que ele soma lá, desde o ano de 2000 a 2020, a gente tem uma média de casos por semana epidemiológica. Então, como você pode ver aqui, essa linha preta, ela é a média de casos esperado, né, para essa época. A gente tem aqui a linha vermelha, que é o limite superior, sabe? Então, a gente tem uma média, a gente tem um limite, e dentro, né, esse intervalo entre essas duas linhas, né, a gente tinha o canal endêmico, certo? Então, quando nós ultrapassássemos a quantidade de casos, né, o limite o superior, no caso, a gente também poderia ser classificado como epidemia para aquele período. Então, se vocês acompanharem aqui, o ano 2019 e 2020 foi a maior epidemia já apresentada pelo município, certo? Nós tivemos também a circulação aqui no início aqui dos meses de fevereiro, março, abril, começou também a epidemia de Covid, né, uma pandemia, mas também afetou muito o que vocês conseguem ver aqui, que a dengue, apesar de parecer que ia uma redução drástica dos casos, né, uma caída bem, a gente viu que ela deu um pico novamente. Então, a tendência de queda, e aí depois ela voltou a subir novamente, e aí começou a descer. Então, a gente prevê que quando começou, então, a circulação, a confirmação de casos do coronavírus, né? Vocês bem sabem, nós sabemos, que as doenças virais, né, ou seja, causadas por vírus, ela tem sintomas bem semelhantes, e aí, conforme a manifestação, né, diferencia um e outros sintomas. A nossa grande preocupação é que nesse novo ano, já 2020 e 2021, vocês podem ver nessa linha azul, que nós, então, já estamos acima, né, nós se mantivemos sempre acima do limite superior, ou seja, para os nossos registros, cada semana, então, nós já estamos em epidemia e estamos quase repetindo aqui o mesmo padrão apresentado, então, no ano anterior, que, como eu bem disse aqui, foi a pior epidemia já registrada pelo município. É muito preocupante isso daí. Quando a gente faz, então, um comparativo dos casos de dengue, lá nesse terceiro ano consecutivo, digamos assim, em 2018 e 2019, nós tivemos aí aproximadamente mais de 9 mil casos da doença, aproximadamente aí quase 2 mil confirmados, tivemos 2 óbitos por dengue. E quando a gente já inicia o novo ano epidemiológico 2019 e 2020, né, nós tivemos aí mais de 26 mil casos, né, notificados, para quase 20 mil casos confirmados da doença, sendo até então registrado 8 mortes. Quando a gente fala, então, óbito por dengue, nós temos que analisar que são pessoas, né, que tiveram sintomas, certo? E que evoluíram, então, para um quadro grave, né, e inclusive óbito. Então, aproximadamente foram 43 pessoas que vieram a falecer, né, que tiveram, então, a suspeita aí da dengue, né, o óbito por dengue, mas dessas 43, apenas 8 casos, então, foram confirmados. Quando a gente pega a evolução dos casos da doença, a quantidade de casos, a gente tem que entender que para que tenha a doença, a gente tem que ter o vetor. Então, o vetor, né, o Aedes aegypti, a gente também tem um acompanhamento, né, nós fazemos o monitoramento dos índices de infestação. Então, desde 2005, nós começamos a realizar o LIRA, que é um levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti, e com esse levantamento, então, nós conseguimos identificar quais áreas, né, só explicando rapidamente, o município de Foz do Iguaçu, ele é dividido em 73 áreas, ou seja, 73, digamos, bairros da cidade.
Então, a gente tem esse histórico, né, desde 2005 e desde lá daquela época, então, com a execução do Lira, a gente consegue precisar quais bairros apresentam a maior ou menor infestação. Só lembrando aqui que vocês podem acompanhar, então, a linha verde, essa coloração verde, digamos assim, o Ministério da Saúde, ele recomenda que o índice ideal para você não ter epidemia da dengue é abaixo de 1%, ou seja, a cada 100 imóveis visitados, em menos de um você teria, então, a encontrar criadouros, né, a presença de criadouros. Você, então, estaria com baixo risco para ocorrência de epidemias. A linha amarela, então, seria o estado de alerta, certo? Ou seja, a cada 100 casas, de 1 a 3,99, você teria um risco, né? Você estaria em estado de alerta para uma ocorrência de epidemia da dengue, e acima, então, dos 4%, ou seja, 4 casas, né? Acima de 4 casas com criadouro do mosquito a cada grupo de 100 pesquisado, você teria, então, um alto risco para ocorrência, então, de epidemias. Aqui em 2017, o município de Foz, ele estabeleceu, né, um indicador da fase adulta, só lembrando que desde 2005, então, o município ele realiza o Lira, e desde 2005, o Centro de Controle de Zoonoses ele tentou, né, criar outro indicador que não fosse baseado nas formas imaturas do mosquito. Então, nós temos uma ferramenta chamada Dutrap, que é uma armadilha de captura de mosquito, e com isso a gente tem eles instalados, né, uma armadilha a cada grupo de 20 a 25 casas, certo? Ou seja, uma armadilha por quarteirão, e toda vez que o agente de endemias ele está trabalhando naquele quarteirão, ele vai fazer a verificação dessa armadilha, e todos os mosquitos, né, todos os insetos capturados serão capturados, né, enviados aí ao nosso laboratório do CCZ para que seja feita a identificação. Eu vou estar explicando isso mais para frente. Então, a partir de 2017, então, nós tivemos a inclusão do índice predial de armadilhas, ou seja, realizamos o LIRA, né, que é o IIP, Índice Predial de Imóveis, né, e a gente tem o IPA, que é o Índice Predial de Armadilha. Então, como vocês podem ver, desde 2017, esse indicador exclusivo, né, do município de Foz, só Foz do Iguaçu tem essa ferramenta, né, do indicador de adulto, ele vem apresentando sempre acima aí dos 4%. Só que em setembro de 2018 que nós tivemos uma redução estando aí em estado de alerta. Mas, bem ver, quer dizer que nesse exemplo aqui em janeiro, então, de 2020, a cada 100 armadilhas lidas, aproximadamente aí 16 delas continham, no caso, o vetor, no caso, o Aedes aegypti. Quando nós fazemos um comparativo, certo, desses dois indicadores a partir de 2017, você vê que o município praticamente sempre esteve em alto risco para a epidemia da dengue, certo, devido aí à infestação da fase adulta do vetor. E quando vocês comparam aqui pela fase, no caso, imaturos, você pode ver que sempre esse indicador ele flerta aqui entre baixo, né, e estado de alerta para ocorrência de epidemias. Estão me acompanhando bem? Conforme a gente tem, então, dois indicadores, esse aqui é o índice de infestação predial, né, o IIP, só para você ter uma ideia, eu coloquei aqui o Lira de julho, por que julho? Porque ele era o último Lira realizado naquele ano epidemiológico. Então, quando a gente tem aqui áreas, certo, que migram aqui entre as cores verdes, todas essas áreas em verde são áreas que você tem um baixo risco, né, uma baixa infestação e, com isso, no caso, um baixo risco para ocorrência da transmissão. Quando você tem áreas em amarelo aqui, você, você também tem aqui, né, o estado de alerta, e nesse caso aqui, apenas nessa região, nessa área, nós teríamos o alto risco para a ocorrência desse caso, né, no caso dessa epidemia nessa região nordeste, que compreende aqui a região do Três Lagoas.
E quando você faz um comparativo com a forma adulta, você vê que praticamente toda essa cor verde aqui, ela some, né? E por esse indicador exclusivo do município da fase adulta, nós temos então praticamente a grande maioria das áreas em alto risco aí para ocorrência de epidemias. Quando nós entramos então nesse nível, né, de alta infestação e também uma concentração de casos, nós fazemos então a solicitação do Estado para que eles liberem o fumacê. Só lembrando que o fumacê ele é uma atividade complementar, né, às demais ações de combate do mosquito, e que a gente só abre mão dele, né, faz o uso dele quando a gente já tem uma transmissão acima daquele limite esperado. Então, nós tivemos algumas áreas elencadas aqui para o início do fumacê. Isso foi lá nos meses de abril e maio, né, desse ano. Então, praticamente a região sul e essa parte aqui da região norte, né, região aqui do Parque Imperatriz, região do Canadá, região do Três do Bandeira. E aí, quando você faz a aplicação do inseticida e você faz um comparativo, você vê que teve uma diminuição na intensidade da transmissão. Então, eu vou citar aqui as atividades realizadas de controle de zoonose, certo? O professor Christian ele já citou essa parceria realizada aí com a Unila, né? São várias parcerias e se estende aí por um bom período, mas assim nós temos a equipe de educação e mobilização social em que eles fazem essa atividade de palestras, né, em escolas, empresas, certo, para fazer aí a divulgação das ações. Então, nesse ano de 2019 e 2020, nós tivemos aí um público alcançado em torno quase de 40 mil pessoas. A base das nossas ações, elas acontecem na visita do agente de combate a endemias. Então, nós temos praticamente aí 10 equipes de campo, que a gente fala, e essas atividades, elas rotineiramente, ou seja, dia após dia, elas fazem essa visita domiciliar. Para que serve essa visita domiciliar? Ela, então, chega nas casas, então, o intuito é você chamar o morador, certo? Adentrar o imóvel, fazer a dita vistoria ambiental. Ela não é focada apenas para a dengue, mas para todos os riscos ambientais que aquela casa pode estar apresentando, né? Vou citar aqui a proliferação não só do Aedes, mas também ali a gente pode falar do mosquito palha, né? A gente tem a questão também da proliferação de animais peçonhentos, como abelhas, como escorpiões, como aranhas. A gente também tem a questão do bem-estar animal em relação aí à tenência, né, de cães, de animais, sabendo que esses animais eles têm que ter aí um calendário de vacina, principalmente contra a raiva, né, porque a raiva é uma zoonose, inclusive trabalhada pelo CCZ. Agora a gente teve um avanço muito rápido na questão aí dos casos de leishmaniose, principalmente a leishmaniose visceral canina, e também a gente teve registro aí de casos, né, inclusive de óbitos também em humanos. Então, essas visitas domiciliares, elas acontecem em ciclos bimestrais, certo? Sendo que a nossa média de visita, aí, elas entram em torno de 50 mil visitas mês, ou seja, a cada 2 meses, em torno de 50 mil residências, ele recebe, então, os agentes de endemias e também recebe toda a orientação encontrada ali no seu imóvel. O Aedes aegypti, né? O Aedes aegypti ele já é um mosquito urbano, né? Eu posso falar também que ele é um inseto, apesar de não querermos, ele é doméstico, é o nosso animalzinho de estimação contra a nossa vontade, e ao longo dos anos ele sempre, né, sempre se reproduziu em depósitos considerado B, que seriam os pequenos depósitos móveis, certo? E também o D2. Então, nesse grupos de depósitos, ou seja, criadouros, cada sigla aqui tem um significado.
Então, os depósitos do grupo A1 seriam as caixas d'água, né? O grupo A2 seriam os reservatórios de águas, né? Principalmente aquelas cisternas, aquelas caixas de captação de água de chuva. O grupo B seria esses pequenos depósitos móveis. O grupo C, né, seriam os depósitos fixos, como as piscinas. O grupo D2 seria o lixo. O grupo D1 seriam pneus. E o grupo E, então, seriam os depósitos naturais. Então, como você viu, nesse Lira de julho, nós não tivemos, né, não foi verificado, então, a presença do Edis em depósitos naturais, mostrando, assim, comprovando o seu o seu alto grau de adaptabilidade, ou seja, ele migrou e agora está altamente adaptado, sendo que esses grupos D2 e B, a grande maioria, então, é composta de objetos plásticos, metais, vidros e borrachas. Também temos a grande concentração, né? Por exemplo, essa época apresentada agora, nós estamos com uma época muito baixa, com pouca chuva. Então, como não tem chuva, esses depósitos considerados B e D2, eles seriam depósitos, digamos, temporários, ou seja, ele tem o potencial de acumular água, mas ele depende da ação da chuva, ou ação humana, no caso dos vasos de plantas. Então, nós temos os reservatórios de água, no caso do grupo A e do grupo C, certo? Que eles não dependem da chuva, a gente classifica eles como depósitos permanentes. Aí vou citar aqui as caixas d'água sem tampas ou mal vedadas, os poços, né, sem tampa ou mal vedado. Cito também a fossa, cito a caixa séptica, a caixa de gordura, a caixa de passagem com pouco uso. Cito também a grande quantidade de piscinas sem tratamento. Então, esses reservatórios, ou seja, esses depósitos, por terem a presença de água, é o nosso grande dificultador aí para reduzir ainda mais o índice de infestação do Aedes. E esses depósitos, sim, precisam da conscientização da população e manter eles vedados, limpos e tratados, evitando que se torne um grande criador para o Aedes. Como eu citei, nós tivemos aí, nós fazemos a utilização dessa armadilha. Essa armadilha, então, uma armadilha plástica, a isca dela é a água, sabe, água de torneira, e ela nos possibilita, então, capturar a forma adulta e, no caso, a viva, né? Então, no caso, essa armadilha faz com que nós possamos capturar o Aedes aegypti na sua forma que, na pior forma, no caso, né? Porque é a forma adulta que transmite a doença. O Centro de Controle de Zoonoses também ele tem uma equipe de vigilância de pontos estratégicos. Muita gente reclama, fala, mas vocês vêm aqui na minha casa, mas vocês não vão lá naquele depósito de sucata, vocês não vão na Receita Federal, vocês não vão naquele depósito de barracão, vocês não vão naquela floricultura. Então, o Centro de Controle de Zoonoses, então, ele tem uma rotina, sendo que, como eu expliquei lá atrás, a vistoria às residências, ela tem um ciclo bimestral, e a vigilância, então, de pontos estratégicos, ela tem um ciclo quinzenal, ou seja, a cada 15 dias nós temos que voltar e fazer a visita nesses locais. Nós temos em torno de 240, 248 pontos estratégicos, sendo que no ano epidemiológico 2019-2020 nós tivemos aí quase 5.000 visitas realizadas. E de cada 100 grupos desses estabelecimentos, o índice gira em torno de 9 a 10%, ou seja, a cada 100 pontos estratégicos, em torno de 10, nós aí encontramos as larvas do mosquito. Sabendo também que em 2017 nós implantamos o Plano de Gerenciamento de Prevenção e Controle da Dengue, certo? Onde esses estabelecimentos eles precisam apresentar esse plano. Esse plano ele tem a validação então do Centro de Controle de Zoonoses, da Vigilância Sanitária e também da Secretaria de Fiscalização. Quando então o proprietário ele não faz aquilo que ele se comprometeu a fazer no plano, ele pode responder processo, inclusive ser multados. Nós tivemos um grande problema no ano 2019, né? Então, foi a falta de inseticida. Muita gente questionou aí por que os fumacês não estavam sendo utilizados, sendo que o ano passado foi a maior epidemia.
Então, assim, teve um problema no abastecimento desse inseticida. Esse inseticida ele não é adquirido pelo município, ele é adquirido para o Ministério da Saúde, certo? O Ministério da Saúde ele faz uma compra para o Brasil todo, certo? E ele é encaminhado, então, às secretarias do Estado da Saúde, a CESA, e aí essas são passadas regionais de saúde para serem fornecidas para o município. Então, nós tivemos a utilização de dois grupos químicos, né? No caso, o malation, que é um organofosforado, nós já tínhamos o problema aí, nós já tínhamos indício de resistência do Aedes aegypti, e aí em mês de abril, maio, teve então a substituição desse inseticida para o inseticida Celo. Então, são dois grupos químicos diferentes, né? Esse rodízio de inseticida, ele tem que ser feito, ele tem que ser realizado para que evite aí o processo de resistência da população Aedes a ele. Agora vou falar do Comitê Municipal de Controle e Prevenção à Dengue. Nós temos aí vários canais para receberem as denúncias, certo? Então, vou citar aqui a Ouvidoria Geral, o 0800 450 156, aplicativo 156 FOS, o CCZ, a Guarda Municipal. Então, quando você se depara com uma situação que você não sabe o que fazer, então você liga e você faz a denúncia. Então, geralmente, muitas dessas denúncias, o próprio Centro de Controle de Zoonoses faz a verificação e quando não, então, não pode ser resolvida, é repassado, então, aos parceiros do comitê. Aquele plano de contingência, naquela classificação de risco que eu citei no início da apresentação, a nossa rede assistencial, ela passa por inúmeras capacitações, então, todos os profissionais da área da saúde, eles passam por essa capacitação. Esse ano 2019 e 2020 foram aproximadamente 17 capacitação, abrangendo aí todos os funcionários que fazem a assistência do paciente com dengue. Quando você faz essa classificação de risco, você consegue diminuir, né, o impacto dessa grande quantidade de pessoas que procura simultaneamente a nossa rede assistencial. Então, como eu disse, 80% desses casos eles vão se ser classificados no grupo A, eles serão acompanhados pela própria UBS, e em torno de 20% eles podem apresentar uma evolução para uma forma mais grave, aí sim, esses seriam recebidos, né, e acolhidos, que eu falo, e também assistido aí já pelas UPAs e hospitais. Essa classificação de risco é essencial para a gente evitar aí os óbitos pela doença. Nós tivemos algumas campanhas de mobilização social, essa campanha abrangeu aí vários setores da prefeitura, tivemos um impacto muito grande no início desse ano, né? Então, desde janeiro, nós já vimos trabalhando o tema dengue, né? Sabendo que não é só dengue, mas sim a zika, chikungunya, mas quando a gente fala dengue, a gente cita aí o combate ao Aedes aegypti, porque a dengue entre as doenças é a pior delas transmitida. Então, a gente tem a Secretaria Municipal de Administração. Em 6 de julho de 2018, nós tínhamos decretado estado de atenção. Esse decreto ele foi atualizado a partir de janeiro. Então, 31 de janeiro, nós novamente decretamos estado de atenção. Esse decreto de estado de atenção ele permite várias atividades, vou citar algumas mais para frente. E já em 18 de fevereiro, então, foi decretado situação de emergência devido à epidemia de dengue. É muito complicado quando o município decreta situação de emergência, mas por que a gente decreta? Porque não estamos conseguindo combater esse mosquito de tal forma que a gente consiga reduzir a incidência das doenças transmitidas por ele. A gente tem a parceria, então, com a Secretaria Municipal de Fiscalização. Esse grupo ele é chamado Equipe do Comitê, então ela é composta aqui, como vocês podem ver, pela Defesa Civil, por um fiscal da Fazenda, no caso, pelo Centro de Controle de Zoonoses, e naquele decreto de estado de emergência, então,
ele permite que o poder público, acompanhado de uma autoridade policial, ele possa adentrar qualquer imóvel no município, ele estando em abandonado, aquele que o morador não está em casa no momento da visita ou aquele que o morador não permite o ingresso, então, do agente de saúde. Então, hoje, com essa equipe de comitê, nós tivemos aí aproximadamente 621 notificações para 373 multas, certo? Mas já em 2020, nós já tivemos 640 multas e apenas 107 notificações, ou seja, no ano de 2019 ainda estávamos notificando, conversando, né, aproximadamente quase 50% geraram multas, outras 50% não, mas quando nós já entramos nessa epidemia de 2020, a gente parou de conversar e a gente começou a ser mais severo, sendo também que no ano de 2020 foram de mais de 1.500 demandas, ou seja, mais de 1.500 reclamações e denúncias recebido aí por aquelas centrais que eu passei lá atrás. Outro grande problema do município de Foz do Iguaçu é a situação da Boca de Lobo e Gualerias. Então, esse crescimento exagerado, né, esse avanço, e muitas vezes sem planejamento do município de Foz, teve vários bairros aqui que receberam a galeria, né, de água pluvial após a construção das casas. Alguns desses bairros, vou citar aqui o Jardim das Flores, o Ouro Verde, vou citar aqui o Jardim Três Pinheiro, o Jardim Copacabana, cito também ali o Jardim Evangélico, São Sebastião, são áreas consideradas, tem um terreno mais encharcado. E quando então fez a construção da galeria, essa água fluiu para dentro dessa galeria, dessa galeria de água pluvial, e quando a água então permanece ali, né, se tornou aí um grande criadouro para o mosquito, infelizmente. Então o CCZ ele faz essa atividade de monitoramento nesses bairros. Nós fazemos a aplicação de um larvicida biológico, né, evitando aí a contaminação, porque a maioria dessas galerias elas escoam nos rios. Então o CCZ eles faz o tratamento aí a cada 15 a 20 dias desse sistema de galerias nesses bairros, evitando que essas galerias se tornem aí grandes criadores do mosquito. E naqueles bairros não encharcados, nosso velho problema é a grande quantidade de lixo jogado dentro dessas galerias. Então, a pessoa, infelizmente, o mau hábito da nossa população em jogar lixo nas ruas, quando tem uma chuva, essa água, então, a enxurrada leva, e todo esse lixo, então, é armazenado dentro dessas bueiras, entupindo essas galerias também. Outro grande problema. Só nesse ano de 2000, esse ano que passou, nesse ano epidemiológico, foram limpados mais de 2.280 bueiros, certo? Mais de 11 quilômetros de galerias, sendo coletados aí quase 2.000 toneladas, quase 2 toneladas de inertes, de lixo dessas galerias. Então, muitos bairros, muitas reclamações quando chove muito, né, que a água acaba invadindo as casas, né, acaba alagando as ruas e residências. Um dos grandes motivos aí vocês bem ver que é a qualidade da manutenção e conservação das nossas galerias. Então, tem uma equipe, né, a Secretaria Municipal de Obras, ela tem esse caminhão hidrojato que faz, né, o monitoramento e a limpeza quando isso vem acontecer. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nós temos uma equipe do comitê chamada Equipe de Bota Fora, temos em torno aí de mais de 300 pontos de bota-foras que são cadastrados, que já são de conhecimento. Vocês podem ver que aqui uma cena bem complicada, né? Por mais que a nossa equipe esteja fazendo a limpeza, o contribuinte aqui, no caso, o morador, continua fazendo o descarte ilegal. Então, nesse ano epidemiológico aí foram, 2019 2020, foram quase 15 toneladas de inertes recolhidos desses pontos de bota fora,
certo? Então, nós temos também uma equipe de pica-galho. Outro grande problema aqui que a gente vem acompanhando nos imóveis, além, né, dessa planta leucena, que é uma planta invasora, uma exótica, a gente também tem o pé de manga, a mangueira, e muitas pessoas, então, fazem o plantio dessas árvores, né, ou no caso, a mangueira e outras árvores, e não tem o hábito, então, de fazer a poda e destinar ela lá no aterro sanitário e acaba aí jogando nesses pontos de bota fora. Começamos também o projeto Caçambas, ou seja, a prefeitura, através da Secretaria de Direitos Humanos, ela tem um projeto que conta em torno de 30 caçambas, e essas caçambas elas são instaladas naqueles bairros de menor poder aquisitivo, né, naquelas áreas mais carentes, onde o morador não tem, então, a condição de contratar uma caçamba. Ela começou aí desde esse ano, né, no início do ano de 2020, e já foram aí 187 toneladas de lixo retirado dessas comunidades carentes. Outro grande problema enfrentado no nosso município são os nossos terrenos baldios, então uma especulação imobiliária muito grande. Também tivemos aí com a diminuição, né, digamos, dessa região de compras, né, da Tríplice Fronteira, região ali do Porto Iguaçu, e também essa situação de Cidade do Leste, nós tivemos aí uma debandada, eu não vou citar outro não, vou citar um êxodo, né? Então, muitos proprietários de imóveis em Foz do Iguaçu, eles foram embora e a gente não consegue entrar em contato com eles, e eles também, por outro lado, eles também não cuidam dos seus imóveis. Então, naquele telefone da ouvidoria, essas situações de terrenos baldios com mato altos, pode ligar lá, tira uma foto. Esse imóvel, então, ele vai ser autuado pela falta de asseio e posterior, então, será feita a limpeza, né, a roçada, no caso. Só lembrando que, por mais que a gente tenha roçado em quase mais de 460 imóveis, o mato, né, no caso, essa vegetação, é um organismo vivo, e ela continua crescendo, infelizmente. Então, essa grande quantidade de imóveis roçados ainda não é aquilo que a gente espera. Foz do Iguaçu tem em torno de 17 mil terrenos baldios e muito dele é em estado de abandono, como vocês podem ver na foto. Vamos citar também o programa da coleta seletiva, um projeto muito importante, né, feito ali, que foi executado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Como eu disse para vocês lá atrás, 60% a 70% dos criadores do Aedes aegypti, eles são os pequenos depósitos móveis ou lixo seco. O que isso quer dizer? São pequenos objetos, né, passível aí à reciclagem, que estão jogados nos quintais, acumulando água e aí se transformando em um grande criadouro para o mosquito. Então, desde 2018, quando foi implantado, foram 175 toneladas de materiais reciclados. Em 2019 já foram 2.000, né, 2.000 toneladas. E em 2020, devido à pandemia, né, do coronavírus, reduziu novamente para 627 toneladas. Também tem essa equipe do patronato, certo? Essa equipe do patronato é uma equipe também dos direitos humanos, é um projeto de ressocialização dos apenados. Então, essa equipe é formada por ex-detentos e eles compõem, então, a equipe prefeitura nos bairros. Aqui são fotos de áreas de vulnerabilidade, né, que a gente fala psicossocial. Não vou usar o termo aqui acumuladores, mas são pessoas que teve problemas de saúde e que, infelizmente, resultou aí no acúmulo de diversos tipos de materiais, né, e muitos deles se estragando e criando, no caso, aí, se transformando em lixo.
Então, ao longo desse ano 2019 e 2020, foram 23 imóveis, né, 23 famílias, né, classificadas nessa condição. Então, como funciona? O comitê, ele pode chegar e entrar nas casas e limpar? Não. Só para explicar, quando nós nos deparamos com essa situação, tanto pela visita do agente de saúde ou através de recebimento aí de denúncias, reclamações, vamos até lá, identificamos o problema e essas ações elas são passadas então para assistente social. A assistente social então ela vai levantar o histórico daquela família, certo? Isso lá na unidade básica de saúde e também é repassado para o CRAS, que é o Centro de Especialidades, né, de Assistente Social. Então, desde da situação do atendimento, né, de cumprir, digamos, aquela demanda da saúde daquela família e através também para ver a documentação, os benefícios que essa família teria direito. Posterior, então, esse relatório da assistência social é passado, então, ao Comitê da Dengue para ser organizado aí junto com a Secretaria de Obras, de Meio Ambiente, com a equipe do patronato, para que nós possamos fazer aí a limpeza desses imóveis. Aqui eu vou citar para vocês uma família, quase em frente da unidade básica de saúde do Profilurb 2. Essa situação já se estendia lá há vários anos, certo? Essa situação aqui ali na região do Cidade Nova, aqui ali na região também do Profilurb. Então, assim, como eu falei para vocês, essa situação não se resolve de um dia para o outro. Essa família, esse caso aqui, ele durou aí quase 8 anos para que a gente conseguisse adentrar, certo? Tendo ali a parceria, né, tendo a colaboração, o consentimento do proprietário. Então, só lembrando que não é que a gente ficou 8 anos sem adentrar. Então, nós fazíamos ação lá, né? Só que essas ações elas ficaram mais difíceis, né, pela postura da família. E aí sim, com a equipe do comitê, nós fizemos um ingresso forçado. Mas quando essa pessoa é assistida, né, pela rede assistencial, nessa visita constante aí com esses assistentes sociais e toda aquela equipe lá que fazem, né, o acompanhamento dessa família, se torna mais fácil, evitando assim que a gente possa fazer a força, digamos assim. São inúmeras as denúncias, né? Então, como eu digo para vocês, de toda aquela central de atendimento, aqueles números, conforme vai chegando, então, essas reclamações, a gente vai classificando. Então, a gente divide o que é responsabilidade de cada setor, certo? Então, o Centro de Controle de Zoonose, geralmente, ele faz a primeira vistoria para identificar quais riscos ambientais aquela condição, aquela situação daquele local, ele traz aí primeiramente para a população ao redor, certo? Verificado o risco, então a gente passa ao comitê e o comitê então aciona as secretarias e os órgãos envolvidos. Essa situação aqui é na Rua das Missões, lá no bairro próximo ali ao Monsenhor Guilherme, é uma situação que dura há anos, né? Então, esse acúmulo em demasia desse material, eles não são cooperados, né? Sabendo que a cooperativa tem a COAF, que coordena, então, essa cooperativa dos catadores, eles são uma cooperativa autônoma, e a grande quantidade de lixo aqui é preocupante. Então, as quantidades de vezes que nós fomos lá e encontramos aí o risco, né, comprovadamente o risco, né, à saúde pública, então, fizemos a ação, certo, pelo comitê. Então, a gente tem apoio aí da Secretaria da Fazenda, a gente tem o apoio da Guarda Municipal, Defesa Civil, Meio Ambiente e Obras. Uma ação como essa aqui, ela também não perdura por um dia. Aqui, nesse caso, foram 4, 5 dias para a gente retirar, né? Se você for fazer uma contagem em caçambas, só aqui em caminhões, digamos assim, né? Nós tivemos aí quase mais de 20 caminhões carregados desse tipo de material,
devido ao acondicionamento errado, né? Então está aí exposto às intempéries do tempo, e todo esse material que poderia ser reciclado, então ele se tornou um lixo, e por isso então foi destinado corretamente para o aterro sanitário. Essa é a situação que eu citei na Rua Manguruju, próximo à unidade básica de saúde, uma família em condições aí de vulnerabilidade psicossocial. Eles fazem um tratamento, tem todo o acompanhamento da assistente social, da unidade básica ali de referência, mas é muito difícil para você chegar e fazer uma ação. Então, como vocês podem ver, né, foi preciso, né, o uso de uma autoridade policial, porque até então essa família não permitia mais a nossa ajuda, né, o nosso apoio. Foi retirado, então, os veículos, né, a primeira coisa foi a retirada desses veículos, certo? O veículo sem condições de tráfego, né, e estacionado em via pública, né, tem através da ouvidoria geral, né, você pode acionar o Fostrans, que eles vão aí notificar, né, o proprietário, e se não for tomada aí as medidas, esses veículos serão apreendidos. Então, no caso aqui, essa situação, eu vou dizer novamente, vou reforçar, né, foram quase 8 anos tentando conversar, tentando convencer, inúmeras ações, já tinham sido feitas pequenas ações, mas aí culminou, né, de a gente fazer a entrada forçada, foi passado a máquina. Dessa condição aqui, né, a gente tirou, né, foi retirado, na verdade, 8 caminhões. Uma coisa também que aqui tem que destacar é que nós recebemos muita reclamação dos vizinhos da rua, e aí, então, quando nós fomos até o local, nós constatamos que muitos vizinhos, eles pagavam para essa pessoa para que eles pudessem jogar o seu lixo, o descarte ali do entulho do seu lixo. E aí, novamente, faço uma reflexão, um bairro aqui, uma rua asfaltada, né, coberto aqui, né, contemplado pelo caminhão da coleta de lixo, passando 3 vezes na semana, e quinzenalmente, né, tinha, então, a coleta seletiva, o caminhão da coleta seletiva em dias alternados, certo que agora, devido à pandemia, ela passou esse período de quarentena, vai voltar a ser quinzenal, mas que a gente teve muito problema, porque os próprios vizinhos que reclamavam, eles acabavam fazendo o descarte incorreto, né? Então é muito triste, mas é uma realidade que a gente vem acompanhando em algumas casas aqui da nossa cidade. Complementar as nossas ações é muito importante, né? Então, como funciona a vistoria ambiental realizada pelo nosso agente de saúde? Então, a gente faz desde a vistoria ambiental propriamente dita, né? Então, nós fazemos a verificação dos depósitos elevados, né? Nesse caso, as calhas, né? As caixas d'água. Nós também, com aquela equipe do comitê, nós conseguimos fazer a verificação de piscinas em estado de abandono. Até então era um grande problema, porque à época, antes de se decretar esse estado de atenção, ou estado de alerta, né, nós dependíamos da autorização de um juiz. Então, um processo como esse aqui, a gente tinha aí que aguardar algumas semanas, e em alguns casos até meses. Para evitar que isso acontecesse, então, nós sempre tivemos um bom relacionamento com os vizinhos, então, íamos até as casas dos vizinhos e por cima do muro, então, a gente fazia o tratamento com larvicida para diminuir, né, o impacto aí na proliferação do vetor. E você pode ver aqui a gama de criadouros, né, que o Aedes aegypti ele tem, ele encontra, né, a nosso estilo de vida fez com que ele não procurasse mais depósitos naturais e viesse a ser um mosquito doméstico, amplamente adaptado aí à nossa realidade, né, ao nosso modo de vida. Além das atividades de orientação, certo, nós também fazemos a busca ativa de paciente.
Então, a busca ativa de paciente hoje ela é fundamental para que nós possamos identificar quais são as áreas que têm a maior incidência aí de casos. Só lembrando que muitas pessoas, por mais que ela apresentam sintomas, nem sempre ela vai procurar uma unidade básica de saúde, ela nem vai procurar atendimento médico, então ela sempre vai, foi só uma febrinha, é uma gripezinha, é uma dorzinha de cabeça, certo? Mas a dengue, ela pode se manifestar aí de uma forma clássica, né? Que é a grande maioria, mas também ela pode se apresentar de uma forma assintomática ou subclínica. Isso é muito perigoso porque quando a pessoa, então, ela está apresentando sintomas, ela vai sempre esperar, né? No caso, a pessoa só quando piorar, ela vai procurar o atendimento médico. Então, a dengue, ela tem uma evolução muito rápida, certo? Até 3 dias ela pode mudar essa classificação, passando do grupo A para o B para o C, e o D, que no caso aí é forma muito mais grave, quando chega no grupo D, após os 3 dias, né, a chance de recuperação desse paciente é muito baixa. Pessoal, então, aqui a apresentação, certo? Não sei se estou aberto aí a pergunta, não sei como é que foi meu tempo também. Jean, queria agradecer novamente pela sua presença aqui hoje, por sempre se colocar à disposição do projeto. E o pessoal aqui estava até no chat estava comentando que é interessante a gente poder acompanhar um pouquinho mais o trabalho do CCZ aqui em Foz. E temos algumas dúvidas aqui, se você puder responder, eu passo aqui para você. Beleza. Então, o Rodrigo de Oliveira, ele começou perguntando, para o IPA, qual índice indicaria que o município estaria saudável em termos de infestação? Igual eu falei, né? O IPA, que é o índice predial de armadilha, eles deveriam ter um índice de positividade, no caso, abaixo de 1%. Vários estudos, ainda não tem um estudo preciso, né, para falar quantos mosquitos são responsáveis, né, tem que ter obrigatoriamente numa certa região para que consiga aí ter uma transmissão sustentável, saindo de um caso, num caso endêmico, no caso, para uma epidemia. Estudos recentes, eles dizem que a cada 25 mosquitos, né, fêmeas adultas, a cada grupo de 1.000 habitantes. Então, nós estamos trabalhando nesse indicador. Então, além do IPA, que é o Índice Predial de Armadilhas, nós também estamos trabalhando no índice de positividade de armadilha, índice predial de armadilhas, IMH, que é o índice de mosquito por habitantes. Então, assim, estamos formando esse indicador, que é a quantidade mínima, né, de fêmeas de Aedes aegypti numa região ali, em cerca de 1.000 habitantes, para que pudesse ocorrer, então, uma epidemia, certo? Seria uma quantidade aí que a gente está trabalhando, então teve um estudo, uma tese de doutorado, e nós, do município, estamos se baseando nela. Tá. O Rodrigo perguntou também, qual a sua opinião sobre o método de controle biológico iniciado pelo governo federal, utilizando a Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia? Muito positiva. O que a gente, como gestor, né, como poder público, a gente, infelizmente, já falei isso antes, não adianta o poder público contratar 1.000 pessoas, não adianta o poder público contratar máquinas e caminhões aos montes, não adianta fazer limpezas de bueiros de boca de lobo, não adianta roçar ali, quer dizer, adianta um pouco, mas assim, nada disso adianta se o morador não fazer a sua tarefa diária. 80% dos criadouros do mosquitos, eles estão nas casas. Isso é um fator muito comprometedor. Então, por mais que a gente trabalhe naquela área, se o morador não fizer a parte dele, não vamos ter êxito.
Então, assim, novas metodologias, né, novas estratégias de combate, elas sempre serão muito bem-vindas para somar. Como eu falei para vocês lá atrás, todo mundo vê o fumacê como o salvador da pátria. Não, o fumacê, ele é uma medida complementar, ele complementa as últimas, né, todas aquelas ações que eu falei lá, desde a visita do agente, desde o tratamento daqueles inúmeros criadouros, desde a limpeza de boca de lobo, tal, arroçados nos terrenos baldios, ingresso forçado, mas ele só age, é muito importante saber disso, o inseticida lança a UBV, ultra baixo volume, então aquele fumacê vai lançar numa massa de ar uma quantidade de inseticida, né, uma névoa de inseticida, e esse inseticida ele só tem um efeito enquanto ele estiver flutuando, entendeu? Quando ele estiver estável ali, né, depois de 15 a 25 minutos, ele vai começar a cair. Então, ele vai degradar a molécula do inseticida e ele vai cair ou vai evaporar. Então, todos os insetos que estiver voando naquele tempo de 15 a 25 minutos, se for atingido, né, pelo inseticida, ele vai acabar morrendo. Então, esse inseticida ele não é para controle populacional, ele é para atacar, atingir o mosquito positivo, ou seja, o mosquito infectado daquela região, matando ele, você tem uma redução ali na transmissão da doença. O que diminui o índice de infestação é a eliminação de criadouros. Então, essa bactéria Wolbachia é uma bactéria, né? O projeto é você inserir ela numa população de mosquitos de laboratório e após eles serem infectados, né, por essa bactéria, ele será solto aí no ambiente urbano, né? Então, esses mosquitos, eles entrarão, né, eles cruzarão, né, com os mosquitos silvestres, no caso, e aí vão estar disseminando a bactéria. Então, basicamente, essa bactéria, então, alojada, né, o mosquito infectado com ela, o vírus, então, quando o mosquito se alimentar de sangue, essa bactéria vai impedir que esse vírus se multiplique em quantidade suficiente no mosquito e migre aí para as glândulas salivares. Então, a transmissão da doença, do vírus, no caso, ela se dá pela picada da fêmea do mosquito, porque ela precisa dessa saliva, né, que é anestésica e também anticoagulante, então nessa saliva vai ter o vírus. E quando ela perfura a nossa pele com a prosmose, então o vírus acaba aí adentrando o nosso corpo, causando então a infecção. Então o projeto Wolbachia é muito importante, já estamos entre os 5 a 7 municípios brasileiros que participarão desse projeto. Tínhamos, então, um grupo já trabalhando sobre isso, mas foi suspenso aí no mês de março, em abril, devido aí à pandemia do coronavírus. Vou citar também outra atividade, né, que esse daqui a gente fala que é você utilizando o seu inimigo contra seu próprio inimigo, ou seja, você usando o mosquito contra ele mesmo. A gente também, a gente que eu falo, o Centro de Controle de Zoonoses, né, lógico, a Secretaria de Saúde, ela está fazendo, então, parceria com a Fiocruz, né, a rede Fiocruz, tanto do Amazonas quanto do Rio de Janeiro, e em breve nós vamos estar implantando outro projeto em Foz do Iguaçu, que é a estação disseminadora de inseticida. Como que vai funcionar? O mosquito, a fêmea do mosquito, no caso, né, o Aedes, ela tem o hábito, então, de fazer a oviposição, ou seja, a postura, sempre na superfície do depósito, né? Então, é um comportamento da espécie. A grande maioria das fêmeas, tá? Elas ovipõem na superfície do depósito, certo? E quando aquele ovos, então, ali, eles permanecem por um tempo, né? Acho que já sabe, mais de 465 dias, praticamente mais de um ano, que aquele ovo fica ali fértil. Entrou em contato com a água nesse período, ele vai eclodir, formando aí o seu ciclo, né? Larva, pupa e o mosquito adulto. Então, nós vamos instalar armadilhas disseminadoras, ou seja, essas armadilhas elas terão um tecido, né, nessa superfície que a gente vai impregnar com esse produto larvicida, e quando a fêmea, então, pousar no momento da postura, outro hábito muito dificultador, né, para o controle do Aedes, é que essa fêmea ela não deposita seus ovos todos em um único criadouro. Ela divide essas posturas, certo, em vários recipientes. Então, uma fêmea só ela pode ser responsável, né,
no caso, digamos, contaminar não, né? Digamos, infestar uma quadra ou até mesmo um bairro. Então, esse comportamento da fêmea de ovipor na superfície e espalhar, então, essa quantidade de ovos em vários recipientes, ao entrar em contato com esse tecido impregnado do larvicida, ela vai estar, né, se contaminando com esse larvicida, e quando ela voa, então, e pousar nos outros criadores, ela vai estar disseminando, então, esse inseticida. Então, esses são os dois projetos, né, que são controladores biológicos, e usando o mosquito para combater ele mesmo. Mas, novamente digo, muito importante a participação popular. Já relacionado, você até comentou do fumacê, né? Temos a pergunta da Josiane relacionada. Ela perguntou: existem estudos acompanhando a efetividade do fumacê e se por acaso ele está gerando outros tipos de impactos, como por exemplo nos insetos nativos e animais domésticos? E eu complemento com a pergunta do professor Christian, que ele mandou aqui nos bastidores, que é: que ações são consideradas perante a questão da resistência a inseticida das populações de Aedes na nossa cidade? Se puder Muito comentar. muito boas perguntas. Como eu falei para você, né? O fumaceiro é uma atividade complementar. Nós só usamos, no caso, em últimas situações, ou seja, quando a gente já ultrapassou a quantidade esperada, certo? Mas assim, ele é um inseticida, tá? Nós do CCD nós fazemos a avaliação, sim, da efetividade, tanto que foi o Centro de Controle de Zoonose de Foz do Iguaçu que lá em 2007 ele citou, né, a possibilidade de resistência da população de Aedes no município ao grupo químico das piretrinas e piretróides, ou seja, o cipermetrina, certo? Continuamos acompanhando e agora, recentemente, também, né, foi o Centro de Controle de Zoonoses que levantou essa hipótese, então, de resistência ao grupo químico dos organofosforados, no caso, o malation. Tivemos a substituição desses inseticidas, desses grupos químicos. Então, assim, o CCZ, naquela estratégia da DUTRAP, que é aquela armadilha para captura do mosquito adulto, então, quando nós fazemos a aplicação do fumacê, só lembrando que esse inseticida ele tem uma ação de 15 a 25 minutos. E nos períodos que a gente aplica, no início do dia e no final da tarde, eu já vou falar alguns comportamentos de cada espécie que seriam a grande preocupação. Então, assim, esse período é o período com o Aedes aegypti, né, a fêmea do Aedes aegypti, então, o outro comportamento dela que prejudica, né, o seu controle. A fêmea ela vai se alimentar de sangue humano, tá? E ela vai procurar abrigo no interior das casas, das residências. Então, assim, quando uma fêmea se alimenta de sangue, ela aumenta o seu peso, o seu volume e, consequentemente disso, o seu peso corporal. Então, é prejudicado o voo. Então, se ela ficar no ambiente externo, ela vai estar à mercê de predadores. Lagartixa, aranha, pássaros, tá? Então, ela procura abrigo no interior das residências. Então, essa fêmea vai ficar entre 3 a 4 dias abrigado dentro das nossas casas, certo? Depois desse período, enquanto ela está fazendo ali, né, no caso a digestão, ela vai estar fazendo também a maturação do seu ovo. Então, essa fêmea, 3, 4 dias, ela vai sair para ovipor. Então, a fêmea Aedes aegypti, ela tem preferência pelas primeiras horas da manhã ou pelo entardecer. Então, se você tem que entender, é nesse período que o fumacê passa. Por quê? Porque tem que pegar essa fêmea. O mau hábito da população em fechar em portas e janelas, vê o fumacê, vai lá, fecha a porta e janela, acaba preservando também a espécie. Em relação aos outros animais, igual eu falei para vocês, muitos animais eles têm também o seu hábito diurno, né? Vou citar aí as borboletas, certo? Então, assim, infelizmente, ele não é seletivo. É um inseticida e qualquer inseto que tiver contato com o inseticida vai acabar morrendo, tá? Mas no caso das abelhas, que é uma grande reclamação, né? Então, uma que a gente tem ó, vários tipos de abelhas, né? A gente tem as nativas, tem ferrão, e a gente tem, então, a africanizada, que a gente nem pode ter aqui na área urbana, é proibida a sua comercialização, a sua criação.
Então, essas abelhas, você primeiro entendendo o comportamento de enxame, né, uma eusociedade, sociedade verdadeira, uma grande quantidade, uma pequena quantidade de abelhas, elas saem das suas colmeias para fazer, então, o forrageamento, em busca de alimentos e tal. Então, em torno de 15 a 20% dessa população de abelhas, elas saem da sua colmeia, certo? E os horários que elas saem, elas também não saem no primeiro início da manhã e nem ao entardecer, certo? Então não teria muito efeito, tá? E outra, o fumacê, ele não é para ser controlador populacional. Por quê? Porque ele não tem efeito residual. Você aplicou ele numa massa de ar, entre 15 a 25 minutos, esse inseticida, então, ele vai estar agindo. Depois disso, ou ele evapora ou ele cai, certo? Então, ele não tem efeito. Então, depois de 2 a 3 dias, a gente viu, né, que as populações elas voltam a se restabelecer novamente. Por quê? Porque não está tendo um controle. A gente vem acompanhando isso no Aedes aegypti, certo? Isso se repete aí aos demais porque ele não tem ação nas formas imaturas. As formas imaturas, no caso, elas continuam, né, se alimentando, né, como elas não voam, por exemplo, as larvas, as lagartas, né, as ninfas de outros besouros e outros insetos aí, percevejos, eles não voam, então eles não teriam esse contato com essa massa de ar. Outra coisa, o inseticida, então, quando ele entra em contato com superfícies, né, ele acaba aí, basicamente assim, ele é atraído, ele tem elétrons negativos e tal, acaba fazendo aí o choque, acaba tendo essa transferência rápida de elétron e ele acaba caindo rapidamente, perdendo o efeito inseticida, certo? E no caso ali da pergunta, os animais domésticos, cada inseticida, né, cada produto, vou falar um termo bem comum, cada veneno, cada produto utilizado para matar alguma coisa, ele é calculado em dose letal, certo? Então a gente tem que entender que esse inseticida, ele vai ser tóxico para o funcionário. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, essa população ela vai estar exposta, né, entre 15 a 25 minutos, vai demorar de 3 a 5 dias, vai fazer uma nova aplicação. O maior risco de intoxicação é para os nossos funcionários. Por quê? Porque eles trabalham, eles manipulam, eles aplicam isso diariamente. Então, o CCZ ele segue as regras do uso, né, do equipamento de proteção individual. Nossos funcionários eles passam por exames médicos regulares, certo? Quando é constatado qualquer alteração, ele é afastado do serviço, né, desse tipo de atividade, ele é relocado em outras funções. Então, assim, a população, como eu comentei lá, a gente recebe, matou minha planta, matou meu passarinho, matou meu cachorro, a gente recebe N reclamações, né, acusações no caso, mas comprovadamente não teve até hoje alguém que veio e falou, ó, esse aqui morreu por causa do inseticida aplicado. Por quê? Porque a dose letal de um Aedes aegypti, né, digamos que seja 3 gramas de ingrediente ativo para 1 quilo vivo, né, no caso o Aedes aegypti bem algumas dezenas e centenas de vezes menor que a gente. Então, se a gente fosse ser impactado, né, para a gente morrer em detrimento aí do inseticida, nós teríamos que ingerir milhares de litros, né? Então a gente morreria ali antes só ingerindo do que próprio efeito. Então cada inseticida, né, agora respondendo a pergunta do professor Christian, cada inseticida ele tem um mecanismo de ação. Então, no caso, o malation, ele age nas sinapses, né, nos neurônios, né, na produção lá da acetilcolinesterase e tal. O piretroide, no caso, o deltametrina, ele é um tóxico respiratório, né, ele age ali na respiração celular. Então, assim, o que faz para acabar, né, ou para evitar ou diminuir o efeito da resistência? É isso, esse rodízio de inseticida, certo? Então, quando você utiliza um inseticida, não o produto, mas sim o mecanismo de ação. Então, como é que funciona? Digamos que, vou dar um exemplo, né?
Digamos que um Aedes aegypti, ele nasceu com uma mutação, né? Então, numa célula receptora do oxigênio, ele tem uma molécula lá, e aquela molécula, ela se gruda, então, ao oxigênio. Então, esse inseticida, ele roubaria, né, esse lugar do oxigênio, entraria em contato com esse receptor, certo? E mataria o mosquito asfixiado. Então, digamos que aquele mosquito, ele nasceu com uma mutação, e aquela célula, aquela parte da célula, né, que o receptor dele não é aquele, é outro, entendeu? Então, ele não captaria a molécula do inseticida, voltaria a coletar a molécula do oxigênio. Então, aquela população, né, ele não vai ser atingido, e ele, aqui, no caso, você mataria uma grande quantidade, né, daqueles que estão suscetíveis, né, aquele mecanismo de ação, e aquela população que não morreu, então, ela seria selecionada naturalmente. Então, você teria uma grande parcela de mosquitos morrendo, e aí, conforme você começa matando, né, aquela grande quantidade, você começa a ter essa substituição natural. Então, por aquele mecanismo, aquela população ela se tornou resistente àquele mecanismo de ação. Então, não é o inseticida, mas sim o grupo químico e o mecanismo de ação. Entre os piretroides, que são esses os mais comuns, nós já, do CCZ que eu falo, né, mas eu falo nós, o agente, né, eu falo Centro de Controle de Zoonose, ele já tinha determinado, então, o risco, pelo grande período prolongado de uso dos cipermetrinas, no caso, os piretroides, perdão, então nós usamos ciperpó, cipermetrina, CE, deltametrina, permetrina, então, assim, era tudo do mesmo grupo químico. Mas, né, falando aqui, não é o Centro de Controle de Zoonoses que compra, né, nós não temos poder para isso, tá? Então, esse inseticida, ele é adquirido pelo Ministério da Saúde e distribuído a todas as regiões brasileiras. Então, a nossa realidade aqui de Foz do Iguaçu é diferente de Santa Terezinha, é diferente de São Paulo, é diferente ali do Rio de Janeiro, de Goiás. Então, cada área é uma realidade, isso tem que ser sempre bem tratado aí pelo Ministério da Saúde para evitar a ocorrência aí da resistência. Sabendo que o Aedes aegypti ele está bem resistente aí a vários grupos químicos, tá? E aí, quanto mais resistente, menor a nossa oferta. Então, por exemplo, vou citar 4 grupos químicos, né, utilizados na saúde pública. Vou citar os piretroides, que são esses sprays. A grande maioria dos sprays que você compra nos mercados, eles são à base de piretroide. O Caltrine, que é um excelente inseticida, mas eu, na minha opinião profissional, não deveria comercializar inseticida à população comum. Isso tinha que ser restrito a empresas especializadas de controle de praga. Então, o uso de um piretroide como o Caltrine, que a pessoa vai e compra no mercado, dilui num balde, lava o seu pano e passa por aí. Não é assim que se aplica esse inseticida. E quando você tem 2 motivos, a população ela não é treinada, certo? Então, muitas vezes ela não respeita a dosagem. Muitas vezes isso a gente acompanha, né, muito. Então, você tem lá um frasquinho de 50 ml, que você tem que diluir em 10 litros d'água, mas aí tem o morador, né, com todas as expertises dele, toda a vivência adquirida, e ele se torna, olha, eles são grandes conhecedores. Então, ele pensa assim, bom, se eu tenho 50 ml para 10 litros, não vai dar para eu passar em casa, então eu vou colocar em 20, né? Esse é o econômico. E aí a gente tem aquele que está com rápido. Ah, não, tem muito mosquito aqui, vou fazer em 5. Se é para diluir em 10, em 5, então ele vai matar mais rápido, né? Então você tem que respeitar sempre. É engraçado, mas é verdade. Então você tem que respeitar essa dosagem, por quê? Porque quando você não respeita o critério, né, as especificações técnicas da diluição do inseticida, você faz com que ele perca as suas propriedades. Então, quando você aplica demais, né, numa quantidade maior, ele não vai ter o ingrediente ativo necessário para matar aquele mosquito, e quando você aplica de menos, ou seja, uma concentração menor, o inseto então vai perceber a presença do inseticida e não vai entrar em contato com ele. Basicamente é isso.
Jean, tinha mais uma pergunta da Lina aqui, mas ela perguntou se os inseticidas estão dentro de uma avaliação de risco para o meio ambiente, mas acho que você acabou comentando um pouco disso, né? Se você quiser falar alguma coisa, mas só para a gente não alongar muito mais, senão eu já passo para a próxima pergunta. Tá, só resumindo, nós temos a WOPS, não vou lembrar aqui a WOPS, tá? É uma organização mundial que ela faz o estudo, né, da eficácia e da utilização de todos os inseticidas ou produtos químicos utilizados na saúde pública. Lembrando só que na saúde pública ela simplesmente copiou o modelo, então, tradicional utilizado nas lavouras, tá? Então, todo inseticida, todo produto químico adquirido, ele tem que ter essa avaliação da UOPS, tá? Todos os produtos, eles estão comercializados em território brasileiro, ele tem a liberação, a certificação da Anvisa, e, novamente, eu cito que não é o CCZ, e sim o Ministério da Saúde que adquire esses produtos, tá ok? Mas, assim, o CCZ faz o monitoramento próprio, tá, dessa aplicação. Nós fazemos as leituras, né? Por exemplo, agora nós já começamos o Fumacê, então, assim, são 5 ciclos de aplicação, então a gente elencou 6 áreas, tá? A gente elencou 3 áreas com tratamento com o BV e 3 áreas controle ou testemunho, que ainda não receberam o Fumacê, e quando a gente faz a aplicação, nós vamos e fazemos as leituras dessas 2 áreas controle e área testemunha. Então, fizemos a aplicação do primeiro ciclo, fizemos a leitura, fizemos a aplicação do segundo ciclo, fizemos novamente a leitura, e quando fizermos a terceira aplicação do Fumacê, né, a gente vai fazer novamente a leitura. Então, assim, nós temos esse controle é um critério técnico utilizado pelo CCZ para a gente avaliar realmente o impacto, certo? Lembrando que ele só é utilizado para impedir ali, matar o mosquito e interromper a transmissão, no caso, quebrar a cadeia de transmissão. Desculpa, estava no mudo. Jean, queria agradecer a sua presença aqui hoje. Acho que a gente pode encerrar, só para a gente não ficar se alongando muito mais, deixar o pessoal aí seguir a noite. Mas queria agradecer, Jean, por você estar sempre aqui com a gente, estar sempre nesse projeto apoiando e ter disponibilizado seu tempo para vir falar aqui um pouquinho com a gente hoje. O pessoal está elogiando bastante aqui, gostaram bastante da apresentação. Então, muito obrigada, viu, Jean? Eu que agradeço, né? Muito bom esse círculo de palestras e tal, foi muito proveitoso. Eu estava acompanhando a apresentação do professor Christian e fiquei maravilhado, né? Já vou chamar ele também para a gente ver a nível de biologia molecular mesmo, certo? Né? Até onde esse mosquito está se adaptando, está sofrendo mutações. Mas, assim, muito importante, novamente, a participação de vocês e me coloco à disposição, beleza? Pode contar comigo aí sempre. Muito bom. Gostei muito de participar. Muito obrigada, viu, Jean? Obrigada mesmo. Pessoal, só queria dar um recado agora. Não esqueçam de assinar a lista e podem avisar para a galera aí que não pôde assistir hoje porque teve alguma aula por algum outro motivo, que a lista de presença vai estar aberta até sexta-feira e a gente vai disponibilizar esse vídeo lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, obrigada pela presença de todo mundo. E é isso, gente. Boa noite para vocês.